Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eu tô passando aqui para fazer uma pequena homenagem ao meu avô. Para quem não conhecia ou conhece um pouco da sua história, ele se chamava José Gonçalves da Silva, ele é o pai da minha mãe. E há 22 anos, precisamente, ele estava fazendo a sua Páscoa para os cristãos, né? Ele faleceu depois de uma vida de muita luta, sofrimento, mas graças a Deus de muitas conquistas realizadas, diante de um pouquinho que eu vou contar para vocês. Então, meu avô, ele era um sapateiro, ele era natural do estado da Paraíba, e depois de alguns anos, passando por alguns estados, ele veio morar aqui no Rio Grande do Norte. E, resumidamente, ele sempre se destacou em algumas causas, dentro daquilo que ele fazia com ofício, com muito amor. Enquanto sapateiro, ele, com sua maestria, diante daquilo que ele realizava, com seu cuidado através dos sapatos de tantos clientes natalenses, ou de outras cidades aqui do estado, ou de outros estados que certamente foram até a sua oficina, que ficava ali perto da Santa Cruz da Bica, na Cidade Alta, e passavam naquela oficina, e certamente era um local de muita prosa, de muita conversa, de muito diálogo e de muita poesia, porque além de sapateiro, ele era poeta, né? E diante dessas ações que ele realizava com bastante amor, ele sempre defendia a causa dos oprimidos, diante de algumas circunstâncias que aconteciam em seu meio. Ele foi um grande líder comunitário, onde viveu, e sempre foi a favor dos movimentos sociais, porque nada na nossa vida vem fácil, vem debaixo de muita luta, e sobretudo no tempo em que ele viveu, lá no regime militar, que aí eu vou contar um pouquinho posteriormente dessa história. Diante do que a gente está vivendo nos dias de hoje, grandes ataques à nossa democracia, a um direito que nós conquistamos com muita luta, muita dor, muito sofrimento. Pessoas perderam a sua vida para que a gente pudesse ter o direito do voto, o direito a escolher aquele que vai nos representar, seja ele no município, no estado ou na federação. E me dói bastante, já fazendo um paralelo, em ver que pessoas que conclamam a ditadura militar, conclamam intervenção militar, fazem ataques terroristas, golpistas, fiquem querendo trazer de volta tudo aquilo que aconteceu no nosso país, e parece que a história é apagada, ou melhor dizendo, querem apagar a história daquilo que foi realizado com tanta crueldade e brutalidade diante daquelas pessoas que lutavam pelos seus direitos, que lutavam por mais voz, que lutavam por igualdade, que lutavam por equidade. E pelo que eu escuto e vivenciei um pouco na vida do meu avô, eu acredito que era isso que ele lutava, porque tem uma diferença de igualdade para equidade, né? Igualdade é quando a gente quer que tudo se coloque de uma forma igualitária, colocada para todos, e a equidade é quando a gente quer que aquele direito conquistado, por exemplo, uma política pública, de fato funcione na vida das pessoas. Às vezes esse ponto é confundido. Então, falar de democracia também é falar do meu avô, né, que tanto lutou para que o direito do voto também fosse colocado em prática e fosse respeitado. Afinal, a democracia é o direito que emana do povo, né? É a voz do povo, é aquilo que o povo quer. Fazendo aquele paralelo com a vida dele, eu me recordo em algumas histórias que eu escutei na época da ditadura militar aqui no nosso país, onde muitas pessoas que davam essa voz, estavam à frente, foram exiladas, torturadas, enfim, tantas coisas horríveis foram feitas com essas pessoas, e também saber que dessas pessoas, muitas a gente não sabe nem onde estão, sumiram, seus corpos não foram encontrados. E na época da ditadura, meu avô estava em Recife, e em um episódio onde ele estava lutando na sua militância, na sua voz para que os direitos dos oprimidos fossem de fato colocados em prática, ele, em um embate, infelizmente, teve um dos seus olhos levados, literalmente, né? Ele ficou cego. E também teve, em outro episódio, suas roupas levadas. Ele teve que perambular pelas ruas de Recife nu, e achar um abrigo, algo desse tipo, porque retiraram as suas vestes diante da luta por direitos, da luta para que os oprimidos tivessem voz. Por que eu estou contando tudo isso? Porque isso era, de fato, aquilo que meu avô pregava no seu ofício, né? Na simplicidade, enquanto sapateiro, poeta, ele escrevia muito sobre isso. E ele combatia, de certa forma, qualquer atitude que fosse contra os oprimidos. E, além disso, nessa esfera de combate, através das suas palavras, através da sua escrita, ele falava muito da questão do preconceito social. Ele viveu em um bairro popular, periférico em Natal, em Heloísa, e fazendo um paralelo com o cristianismo, uma ótica que a gente já escuta muito, né? Jesus, ele veio de Nazaré. E o que era Nazaré? Nazaré era o nada. Quem vinha daquela cidade e nada era a mesma coisa. Eu ainda me lembro dos samaritanos,
quem eram os samaritanos. Se você for fazer um estudo bíblico ou algo desse tipo, vai entender quem era de Nazaré, o samaritano, ou qualquer outro povo que Jesus veio, era renegado, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque no local onde ele vivia, existia muito preconceito social lá em Natal, e eu fico pensando, refletindo diante de algumas circunstâncias desse paralelo de Nazaré, dos samaritanos, com a realidade da nossa capital, ou de qualquer outra cidade do estado, ou do próprio Brasil, nessas realidades onde o pobre, aquelas pessoas que não têm o acesso devido, ou não têm o seu direito assegurado, mesmo a política pública garantindo isso, eles passam por um preconceito social. Então a gente escuta em Natal em falar quem é de Maria Luísa, quem é de Felipe Camarão, quem é do Bom Pastor, quem é de algum bairro periférico, tem alguma coisa boa de lá? E de fato tem. As pessoas, elas não podem ser colocadas de lado por onde vivem. Tem pessoas boas em todos os locais, assim como tem pessoas ruins. Não é porque é numa região periférica ou porque é uma região que é de uma classe social média ou alta que não tem pessoas ruins ou boas. Em todas as camadas existem essas pessoas. Só que infelizmente quando se fala dos oprimidos, eles são colocados de escanteio e o preconceito social existe, né? Eu me recordo, certa vez estava com uma pessoa e era onde meu avô vivia, né? Ele já tinha falecido há um certo tempo, e a gente foi pegar algumas doações, algo do tipo, e depois que saiu desse local, a pessoa fez assim um ardil: ufa, saímos de lá, como se conseguimos fugir, ou algo do tipo, né? E aí isso sempre me levava à reflexão: poxa, todas as pessoas boas que vivem nesses locais, elas têm que pagar por conta de pessoas criminosas que preferem escolher outro lado, ou sabendo que na sua grande maioria são pessoas boas que estão ali lutando, trabalhando, constituindo suas famílias. E eu não entendo do porquê que existe isso, até porque todos nós somos iguais. Ter dinheiro a mais ou a menos não quer dizer absolutamente nada. E era algo que o meu avô pregava e falava nas suas questões. Me recordo também da discrepância, falando desses bairros de Natal, porque não lembrar também da Zona Norte, que tanto é colocada de escanteio de uma forma geral, quando se fala de direitos para a cidade do Natal de uma forma geral. A Zona Norte sempre é colocada de lado, lembrando do Natal, do período do Natal, no final do ano, que muitas vezes os ornamentos que são colocados, ou eram colocados, eu quero pensar assim, na Zona Norte, eram de anos anteriores, que estavam nas regiões mais, para algumas pessoas, regiões mais civilizadas, vamos dizer assim. E, infelizmente, a Zona Norte era tratada como escanteio, e a maior população de Natal que está lá. É incoerente, né, isso? Mas podemos fazer diferente através do nosso trato, através do agradecer todos os dias, através do querer ser uma pessoa melhor. E através do querer garantir as políticas públicas com equidade. Com igualdade, primeiramente, mas sobretudo com equidade. Então, resumindo um pouco da história do meu avô, vou trazer aqui dois textos, duas poesias que ele escreveu em realidades diferentes. Uma delas tem o título assim: Crianças, os lírios do meu torrão. Crianças que vivem na rua e da rua de mãos vazias, procurando alimentos, fustigadas aos açoites impiedosos de um sistema de dor e sofrimento. Seus olhos são tristes, sem perspectiva, refletem a dor de sua alma aflitiva. É suspeita aos olhos dos transeuntes a penúria excessiva desses seres que passam pelas ruas indiferentes, tão pequeninos, carregando a sua cruz fundida ao ferro da necessidade e do sofrer, no atroz sofrimento da inclemência que leva o público a enxergar o que precisa ver. O flagelo dessa necessidade agonizante, um desafio aos ineptos, despeitados governantes, uma mensagem de dores mais profundas para eles que têm olhos, mas não veem. Essas crianças que se prostituem para sobreviver e como abrigo têm apenas uma sarjeta imunda. Isso é um pequeno trecho de um dos livros que ele fez. E tem outro aqui, de uma realidade que aí eu vou contar um pouco no final. Se chama Tese Libertária, de José Gonçalves Silva. Poema dedicado ao prefeito de saudosa memória de Djalma Maranhão e todos aqueles que tombaram pela justa causa e hoje estão no anonimato. Envenenado pelos olhos da serpente, o trovador das favelas e dos cubículos foi contemplado como uma pazárgada diferente. Uma quarentena onde os escombros erguem os gritos, onde o indouto sem alma é dilatador. Quer expurgar com torturas o idealista sonhador, mesmo exorcizado. Mas o demônio não recua. Pela oculta luz, eu rivava o meu afã. A estrela do presente indicava o amanhã, iluminando o pedestal de uma deusa seminua. Submetido à rigorosa e cruel sentença, sempre fiel ao meu princípio super-humano, sem comprometer a minha consciência,
pois o povo unido é forte e soberano. É uma ameaça à classe dominante, vez por outra detona um levante contra a exploração do homem pelo próprio homem. Submetido ao açoite, a vida contínua, morre o poeta em pleno abandono. Como companheiro, tem apenas um cão sem dono, como abrigo, a solidão da rua. Quando o sangue transbordou a taça de um retroladino, moribundo, expirante, se aspergiu na sarjeta, no jardim, na praça, e havia cruzes de mais um itinerante, expurgado pelo destino que impôs a inclemência, silenciando a voz máscula, sufocando a crença, sucumbindo à flor da vida que idealizou o céu. Na terra, no azul celeste, no espaço sideral, o Celícola ressuscita a inteligência privilegiada. Fará livre a sua pátria amada, o terceiro milênio viverá seu ideal. Ele amou as belezas poéticas e literárias, cantou em seus versos as floridas campinas, encantou-se pelas notáveis teses libertárias, falou em igualdade às mulheres das noites libertinas, conduziu seu estrelo, esforço até o seu calvário, cumpriu a fidelidade feita ao seu rosário, contra uma sociedade que idolatra o vil metal, debateu contra a corrente de misérias que gera sofrimentos. A prostituição infanto-juvenil reflete o empobrecimento de um sistema escravocrata concentrador de capital. Esse é o texto dele e relata um pouco daquilo que ele lutava, né? E meu avô, ele era membro da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do Rio Grande do Norte e um lutador da causa dos oprimidos. Nos seus textos relatam tudo e eu resumi um pouco para quem quiser estudar um pouco mais, não somente do meu avô, mas de Djalma Maranhão, por exemplo, a qual ele fez essa homenagem. Pesquisa o quanto o Djalma Maranhão fez para o povo, e o quanto ele realizou obras na questão da educação, no ponto de vista da alfabetização, na época de Paulo Freire, do projeto de Pé no Chão, também se aprende a ler, e por aí vai, dentre outras questões que ele realizou. Então pesquise aí na internet para conhecer. E aí fica um pouco da memória do meu avô e tudo aquilo que ele realizou em prol das pessoas, por um mundo melhor para todos. E também quero colocar nesse vídeo uma lembrança que hoje também é dia do combate à intolerância religiosa. E uma das outras ações que ele realizava era justamente essa questão da comunhão, né? Independente da sua crença, da sua fé, ou da fé do outro, ele sempre olhava por um mundo melhor para todos. E eu destaco aqui um pequeno pensamento de que nesse dia de combate à intolerância religiosa, do qual nós devemos olhar para aquilo que nos une e não para aquilo que nos separa. Cada um tem as suas crenças, cada um tem os seus rituais, cada um tem o seu ofertório, a sua oferenda, e cabe a mim, por exemplo, enquanto cristão católico, respeitar a fé do outro. A minha fé, ela não está acima da fé da outra pessoa que está ao meu redor. A gente tem que saber olhar para o outro como irmão. Afinal, foi isso que Jesus ensinou. Nós somos irmãos e nós podemos dialogar com o outro, procurando aquilo que nos une. Essa palavra. E era isso que meu avô falava, procurando aquilo que nos une, independente da crença, da fé, independente se é cristão, nas variantes denominações, se é budista, se é espírita, se é de uma religião afrodescendente, se é judeu, se é de qualquer outra religião. Isso não importa, que cada um vivencie a sua fé e respeite a fé do outro. E que essa frase que possa ficar: minha fé não pode oprimir a fé de ninguém. Então é isso, uma pequena homenagem ao meu avô, José Gonçalves da Silva, no dia em que a gente lembra, né, a memória dele e traz para a família esses momentos de luta e aprendizado que a gente quer passar para todas as gerações, de ter um Brasil melhor para todos. E é isso. Valeu.